Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente continua trabalhando com os personagens e com o cenário que foram introduzidos na história no último episódio. A gente tem agora em desenvolvimento uma cena com mais ação, com mais movimento, né? E é o último momento mesmo, a última cena antes da gente começar a pensar no clímax, né? Do desfecho da nossa história. Se você quiser ver como a história começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E no nosso último episódio, muita coisa foi decidida. A gente pensou em nomes para esses personagens novos, né? Nós temos aqui uma situação interessante para trabalhar, que enquanto nossos dois protagonistas estão de longe, né, se aproximando meio que lentamente desse lugar aqui onde está se passando a cena, onde a gente tem um ponto de vista agora, eles estão ouvindo, né? O Ziane, um dos protagonistas, tem o poder de escutar com muita distância, né? Ele tem a audição muito apurada, então ele está meio que tentando descobrir o que tem à frente ali antes deles se aproximarem com a carruagem. Enquanto isso, aqui nós temos três perseguidores, né, do Vorg Alfad, três personagens que fazem parte ali de uma cidade, um lugar muito poderoso, onde o Vorg foi deposto, né, ele era um regente, foi deposto e teve que fugir, e na fuga ele se desfez de alguns objetos de valor, e essas pessoas estão por ali para poder tentar recuperar esses objetos, e fizeram prisioneiros, né, nessa área, que é uma área bem desolada. Esses prisioneiros então estão sendo usados por eles, né? Estão sendo obrigados a entrar em lugares perigosos para poder recuperar alguns dos pertences do Vorg. Então essa é a nossa situação e o que a gente tem que fazer aqui, né? Eu quero que os nossos dois protagonistas que estão à distância ali com a carruagem, que eles consigam libertar esses prisioneiros, porque a ideia é que esses três prisioneiros levem os dois para a Landa Esquecida e é lá que vai se dar o desfecho da nossa história. Eles vão encontrar com o autômato de alguma maneira e tal, e aí a gente pensa em o quanto a gente vai desenvolver do arco deles até o final da história. Então eu vou ler aqui esse pedacinho, só para poder relembrar, né, recapitular como é que está a história. Os três prisioneiros se encolheram ante o gesto e as palavras, porque ele está com um arpão na mão, né, o homem que está ameaçando os prisioneiros. Yoda fitou o céu manchado, tão amaldiçoado pelos estranhos, e quis, como nunca, que o Deus dos esquecidos ajudasse. Então isso aqui eu pensei na hora, para a gente tentar pensar no background para essas pessoas abandonadas nessa área desolada, né? Eu acho que vai cair muito bem se a gente desenvolver a primeira religião do nosso mundo ficcional, né? Não existe nada nesse aspecto místico assim até então. Existe o Deus na Montanha Vermelha, mas ali não tem muito esse caráter, né? É mais como um mito antigo, como um ser ancestral assim. Mas eu acho que aqui a gente tem condições de desenvolver isso melhor. Sabia que ele não era mais tão poderoso quanto antigamente, mas tinha esperança. Por favor, não temos nada com isso, disse Legate aproximando-se das grades. Yoda o conhecia o suficiente para saber o quanto lhe era embaraçoso suplicar daquela forma. Legate era um guerreiro valoroso e, acima de tudo, honrado. Era bom saber que ele estava disposto a se desfazer do próprio orgulho se isso ajudasse a salvar a vida delas. Essa parte eu não gostei na hora que eu escrevi e ainda não gosto, mas por enquanto ela vai ficar. Ah, vocês ouviram isso? Riu o homem sentado no tronco. Esse refúgio da Égide está achando ruim trabalhar para nós. Pois vocês deveriam agradecer, continuou de capuz abaixado, apontando para a fogueira com um arpão. Tem comida, um bom fogo para esquentar essas almas geladas. Finalmente encontraram um propósito, antes de morrerem entre essas ruínas. Então aqui a gente tem que continuar um pouquinho mais essa situação aí deles serem oprimidos. E a ideia é fazer com que as palavras que sejam trocadas agora sejam uma pista para os nossos dois protagonistas usarem como vantagem para poder abordarem o grupo e conseguirem libertar os prisioneiros, né? A gente sabe que nenhum dos dois é nenhum guerreiro. O Ziane é forte, é até resistente e tal, e o Gaspar é um senhor, né? Mas o Ziane está usando a habilidade dele da audição e o Gaspar até agora não usou a habilidade dele. Ele é um ator, né? Um ator muito bom. Então eu pensei nele chegar aí meio que fingindo ser outra pessoa, não sei, de uma maneira de distrair os captores, né, para fazer com que o Ziane abra a jaula, né, abra a prisão onde eles estão. Não sei, vamos seguir um pouquinho e aí eu vou pensando melhor, vou refinando essa minha ideia e vendo que direção que eu posso seguir.
Bom, tentei algumas coisas aqui. Posso apagar o Beltin, né, que eu tinha deixado ele separado aqui embaixo, que essa personagem não tinha falado nada ainda. É uma mulher, né? Mas agora ela já está em cena também. Então, pois vocês deveriam agradecer, continuou de capuz abaixado, apontando para a fogueira com o arpão. Tem comida, um bom fogo para esquentar essas almas geladas. Finalmente encontraram um propósito antes de morrerem entre essas ruínas. Eu sei por que estão assim, provocou o homem das cordas, já trançando habilmente outras duas delas. Ficaram de fora da festinha do outro lado. Então eu estou tentando contextualizar um pouquinho melhor a realidade deles, então eu vou aproveitar esse diálogo deles para poder aprofundar um pouco nessa relação. Por que eles estão ali? Por que esse povo foi rejeitado? Como eu tinha falado no episódio passado, com o tempo eu comecei a abraçar melhor a ideia de que essa vitória do lado bom, né, da Aegis, bom até então, não foi tão legítima assim. Então eu prefiro agora trabalhar com essa realidade de que foi uma vitória meio que mal contada, porque no final das contas a vitória deles foi à custa do sacrifício do outro lado. Eu acho que fica mais rico assim e menos clichê, né? Então essa é uma verdade que pode começar a se descortinar daqui para frente, e isso pode mudar inclusive a mentalidade do Gaspar, porque o maior desejo dele agora é terminar a vida dele lá em Protetores, que é a grande capital, o grande símbolo, né, de resistência da Aegis. Pode ser que ele, sabendo de toda a verdade, ele não queira mais ir para lá. E aí a gente pensa no final mais interessante para ele, né? Então, ficaram de fora da festinha do outro lado. Esses personagens também fazem pouco dos costumes da Aegis, porque eles são de fora e eles vêm de um lugar muito bonito, muito abençoado, como eu tinha falado no episódio passado. Então eles acham tudo ali muito selvagem, né? Muito primitivo. Os três captores riram. O homem que manuseava o arpão meneou a cabeça e agachou junto a um pequeno amontoado de pertences. Mas não seja por isso, disse, enquanto exibia casualmente o pertence. Aí pertence, vamos trocar aqui para objetos, né? Mas não seja por isso, disse, enquanto exibia casualmente o pertence mais valioso de Odell. Calma, sussurrou Beltin a ela, ao perceber os punhos cerrados da companheira. Estou dando alguma coisa também pela qual ela vai se preocupar, né? Com a qual ela vai se preocupar. Além da comida, podemos ter alguma música, continuou ele. O que acha? Nossa própria festa, hein? Qual dos três sabe tocar essa flautinha? O homem lançou o cilindro de madeira escura em direção às grades. O instrumento atravessou-a e se arrastou pelo chão pedregoso. Yodel agarrou de imediato, ofendida por seu captor ter chamado sua preciosa urua de flautinha. Eu não sei se é urua ou uruá. É o nome indígena para flauta, né? Me veio à cabeça enquanto eu estava escrevendo, para ter alguma coisa de diferente. Então o nome da flauta dela vai ser urua. Ou uruá, ainda vou pensar. Acho que uruá soa melhor, né? Pode não ser. Mas por enquanto fica assim, que eu acho que é mais sonoro para mim. Então o que eu quero aqui, né? Eu vou fazer um meio que desdobramento daquilo que eu tinha pensado no outline. Então eles vão meio que continuar debochando, né, dos costumes da Aegis ali e da questão da festa. E enquanto eles estiverem ali com a música tocando e tudo mais, o nosso Gaspar vai entrar em cena interpretando alguma coisa que a gente não sabe ainda. E isso vai servir como distração. E aí nós temos o Legate, que já foi dito aqui que ele é um bom guerreiro e ele que vai fazer o serviço, né? E a gente vai ter a ação da história. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais.
Pronto. Mergulhei um pouquinho também no background do Vorgelfad, né, e de Stendhal também, para dar mais uma noção do ciclo se fechando, né? Para o leitor ligar de vez os pontos e entender que essas pessoas são aquelas que estavam perseguindo o Vorg. Então ficou assim. O homem lançou o cilindro de madeira escura em direção às grades. O instrumento atravessou-a e se arrastou pelo chão pedregoso. Yodel o agarrou de imediato, ofendida por seu captor ter chamado sua preciosa uruá de flautinha. Eu não posso, balbuciou Yodel, enquanto limpava a terra que agora manchava sua uruá. Está muito perto aqui a repetição dos nomes, depois eu dou uma olhada nisso. Isso vai desagradar o nosso Deus. E aí eu entro naquela questão da religião, né? A gente abordar esses dogmas e tudo mais, isso não teve até agora nas nossas histórias. O homem do arpão inclinou a cabeça como se não tivesse compreendido aquelas palavras. Vocês ouviram isso? É esse o motivo do povo além das montanhas ter feito o que fez com vocês. Então aqui a gente começa a dar essa virada. Não apareceu isso na história até então. Daqui para frente o leitor vai começar a perceber que a coisa não é tão exatamente como foi estabelecido no início, né? São medrosos, cheios de superstições. Se esse Deus de vocês fosse mesmo tão poderoso, estariam nessa situação? Então é aquela provocação clássica, né, do vilão. Esse é bem um vilão falastrão mesmo. Eu acho que isso funciona para a situação. Não sei não, chefe, disse o homem sentado no tronco. Esse é porque já tinha falado no início, né? Esse lugar é amaldiçoado, alguma coisa assim, né? Esse lugar é muito sombrio. Ele falou, essas terras são amaldiçoadas, né? Então a gente já coloca ele como uma pessoa mais medrosa. Pode ser que ele se impressione com uma performance aí do Gaspar, né? Então, eu não sei não, chefe, disse o homem sentado no tronco. Esse lugar me traz sentimentos ruins. Não sei se é uma boa ideia mexer com essas coisas. Pois se precisa de inspiração, vou lhes contar uma pequena história, continuou o homem fincando o arpão no chão ao seu lado. Em Stendhal, o governante é considerado um ser intocável, sagrado e infalível. Mas nós descobrimos que isso não era verdade. Estávamos sendo governados por um traidor mentiroso. Então aqui eu estou meio que tentando fazer um resumo, né, da saga do Vorg até então, e fizemos o que devia ser feito, pela nossa terra, pelo nosso povo. E aqui eu meio que criei um slogan, né, para esses caras, pela nossa terra, pelo nosso povo. Repetiram os outros dois com devoção. Por acaso, né, eu só peguei a última fala aqui do personagem e isso vai virar agora o bordão deles. Os historiadores vão contar para sempre como Vorgelfad fugiu como uma ratazana pelo deserto, abandonando suas coisas pelo caminho. É assim que se faz. Aí tem como e como. Eu vou botar feito uma ratazana, né? Essa é meio que a diferença de personalidade entre eles. Então esse trechinho aqui serve mais ou menos a dois propósitos, né? O primeiro é criar esse contraste entre essas duas culturas, esses dois grupos sociais que não apareceram na história ainda. Então a gente tem aí toda a presunção, né? Todo esse amor à terra, ao povo deles, né? Dos captores, dos perseguidores do Vorg, e ao mesmo tempo a gente tem uma certa fragilidade, um emocional mais aparente, né? Você vê a cumplicidade entre os prisioneiros, a demonstração ali meio que um cuidando do outro mesmo à distância. Isso dá meio que um contraste entre esses dois grupos que estão entrando agora na história. E também isso está servindo como pista de como os nossos protagonistas podem agir, né? Então eles externando agora toda essa questão da religiosidade, do medo do outro, superstição e tudo mais, o Gaspar pode muito bem chegar ali como um emissário desse Deus. E simplesmente porque o nosso chefe ali, o homem do capuz e do arpão, provocou. Então eu acho que essa poderia ser uma boa deixa para o Gaspar entrar em cena, né, e agir mais ou menos dessa maneira. Eu acho que isso geraria pelo menos uma distração temporária, mas suficiente para o Ziane fazer, né, o trabalho dele, que é abrir a gaiola. Né? Então já temos uma direção para seguir. Né? E a melhor coisa de fazer os exercícios é isso, a gente começa a escrever com uma ideia vaga de onde quer chegar e conforme a gente bota uma palavra depois da outra, geralmente uma solução aparece. Pode não ser a melhor solução, pode ser que pensando mais para frente ou continuando a escrever a minha cabeça mude, né? Mas pelo menos a gente não fica travado, né? Não fica com uma tela em branco. Então é isso que eu vou fazer. Vamos tentar vamos fazer a cena da dança, na verdade, né? A gente tem que botar agora ela tocando a flautinha contrariada, vamos fazer ele intensificar ali as ameaças e tal, e ela vai tocar uma música na sua uruá, e eles vão ficar ali brincando e tal, dançando, até que o Gaspar aparece como um emissário do Deus ali, dos esquecidos. Vamos ver se vai funcionar, né?
Pronto, trabalhei aqui naquela sessão que eu tinha pensado, né, na questão da festa forçada. Eu não quero pesar muito a mão, não. Eu quero fazer uma coisa opressora, assustadora e tal, mas é um exercício de escrita, né? Não precisa ser nada muito desconfortável, né? O leitor aqui precisa primeiro sentir empatia pelos prisioneiros, depois sentir que eles estão realmente ameaçados, porque senão a chegada dos nossos protagonistas e a libertação dos prisioneiros não vai ter muito valor. É só para isso, né? A gente não precisa pesar muito a mão sem necessidade. Então, pela nossa terra, nosso povo, repetir os outros dois com devoção. Os historiadores vão contar para sempre como Vorgelfad fugiu feito uma ratazana pelo deserto, abandonando suas coisas pelo caminho. Pelo e pelo, né? Eu tinha corrigido aqui o feito uma ratazana, mas vou ter que pensar aqui nessa outra repetição, depois eu vejo isso. É assim que se faz. O homem retomou o arpão e tornou a direcioná-lo à jaula. Espero que meu pequeno conto a tenha inspirado. Caso contrário, há outras formas de se fazer isso. Relutante, Yodel cerrou as pálpebras, levou a Urua aos lábios e emitiu uma sequência de notas aleatórias, pois não conseguia pensar em nenhuma canção. Uma violenta pancada em uma das barras ao seu lado a fez reabrir os olhos e encontrar o rosto vincado de seu captor a 1 centímetro da jaula. Chama isso de música? É tão melancólico quanto o assovio dos ventos ao passar por essas árvores secas. Grunhiu o homem do arpão, apontando-o para a vegetação morta que corria pelo lado esquerdo do acampamento. Isso aqui não foi à toa. Isso aqui ia ser uma descrição e eu acabei transformando num diálogo aqui enquanto eu estava escrevendo, mas é porque o Ziane precisa de um lugar para se esconder, para ele se aproximar da jaula, então ele vai surgir dessas árvores. Então, para não ser muito Deus Ex Machina, né, para não ser uma solução criada na hora, eu já estou colocando isso como parte do cenário para o Ziane ter essa chance de se aproximar sem ser visto, né? Talvez nossa festa esteja precisando de um adereço, sugeriu o homem das cordas, estalando os dedos. Podemos amarrar a amiguinha dela de um jeito criativo. O que acham? Já queríamos nos livrar delas mesmo, não é? Vai até poupar trabalho depois. Acho que é o máximo que eu preciso chegar aqui, né? Sempre sem pesar a mão sem necessidade, é simplesmente para o leitor sentir o perigo, como eu tinha falado. O homem do arpão riu com o canto da boca. Não, por favor. Yodel empunhou a flauta novamente e dessa vez fez o que pôde para soar festiva. Quando a melodia tomou forma, os 3 captores começaram a acompanhar com palmas e batidas de pés no chão. Com medo de ser surpreendida mais uma vez, a musicista manteve os olhos abertos, perdidos no horizonte. Em sua mente, desculpava-se com o Deus dos Esquecidos por usar a Urua para a diversão daqueles homens desprezíveis. Então aqui é vírgula. Em sua mente, desculpava-se com o Deus dos Esquecidos por usar a Urua para a diversão daqueles homens desprezíveis, quando uma figura despontou ao longe, mancando em direção ao acampamento. Então essa figura que despontou ao longe, mancando em direção ao acampamento, é o Gaspar. E aí agora a gente pode usar essas informações, né, que ele tem por conta do Ziane, né, dessa provocação que eles fizeram ao Deus. Ele pode dizer que é o emissário desse Deus e tal, tudo como distração para o Ziane se aproximar pela vegetação e libertar, né, e abrir a jaula, e aí a gente vai ter toda a ação programada para essa cena. Então a gente meio que colocou todas as peças no tabuleiro. O ideal é que eles terminem essa cena com uma pequena vitória, lógico, mas que eles tenham também perdas significativas. Então vamos pensar o que cada um pode perder, quem sobreviver, a gente não sabe ainda quem vai ficar vivo e quem não vai, e eles vão lamber as feridas, né, vão se reagrupar lá em Landa Esquecida, e é dali que a gente vai começar a preparar o desfecho da história. Então na semana que vem a gente decide a continuação dessa cena, o que o Gaspar vai falar, o que ele vai usar como distração para poder o Ziane fazer o trabalho dele. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, tem também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.